Graça e paz, cidadãos do Reino de Deus. Shalom, shalom, povo de Deus, tudo bem? Bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal você verá conteúdos relacionados ao Reino de Deus, dons espirituais, 5 ministérios, unção, autoridade, poder, a missão da igreja, vida de Jesus Cristo e coisas afins. Se você gostar do conteúdo, inscreva-se no canal. Se você gostar deste vídeo, deixe seu like e compartilhe. Neste vídeo eu quero falar sobre como identificar pessoas ungidas. Para iniciar, eu quero dizer para você o seguinte: o ungido é um agente de Deus para a sua promoção, seu livramento ou sua exaltação. Toda vez que nós buscamos ao Senhor ou queremos algo de Deus, Deus envia os seus ungidos. É através dos ungidos de Deus que nós somos abençoados, que nós recebemos a unção, que Deus libera sobre nós o teu poder. Sendo assim, o ungido de Deus é um agente para que você venha receber a unção, para que você seja capaz de fazer o que o ungido faz, você terá que receber a unção que ele tem. Observe o seguinte: a unção de Deus, que é o Espírito Santo, não está ligado a pessoas que têm títulos como pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres, diáconos, levitas. Não é o título que faz a pessoa ter a unção. Existem no nosso meio muitas pessoas que têm esses títulos, mas não têm a unção. Sendo assim, como identificar uma pessoa ungida? Quero falar com vocês nesse vídeo sobre 5 pontos de como você conseguirá identificar o ungido de Deus. O primeiro ponto é: identifique o ungido pelos critérios de Jesus Cristo. Nós vamos ler Lucas capítulo 7, versículo 18, 19 e versículo 22 e 23. Versículo 18 e 19 diz o seguinte: E os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Observe que João estava querendo saber se Jesus era o ungido de Deus, o Messias. Por isso ele manda 2 de seus discípulos para perguntar a Jesus se ele era ungido. Qual critério Jesus utilizou aqui para destacar a unção que ele havia recebido, para mostrar que ele era ungido, o Messias? Nós lemos isso no versículo 22 e 23. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o evangelho. E bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Observe os critérios que Jesus destaca a respeito da sua unção. Como ele prova para João que ele é ungido? Ele fala para os 2 discípulos que havia sido enviado: ouça e veja o que eu estou falando e o que eu estou fazendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos estão sendo purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos estão sendo ressuscitados, e eu estou anunciando o evangelho aos pobres. A pergunta dos discípulos de João a Jesus era muito simples, e Jesus poderia responder apenas com uma palavra: sim ou não. Mas Jesus não responde desta forma. Ele responde mostrando os sinais do seu ministério. Jesus respondeu os discípulos e a João a partir dos efeitos e obras de seu ministério: sinais, milagres, maravilhas e pregação aos pobres. Sendo assim, o primeiro critério para que você possa identificar o ungido de Deus é através das suas obras. Isso através da fala do próprio Jesus Cristo, pois ele não fala que é ungido, mas ele demonstra que é ungido através das obras. Segunda forma de você identificar o ungido de Deus: identifique o ungido pelo sinal de fazer coisas incomuns com facilidade. Para isso nós vamos ler João, capítulo 3, versículo 1 e 2. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Observe a frase que Nicodemos diz a respeito de Jesus Cristo. Ele fala: ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus fazia coisas incomuns, algo que os homens de sua época não faziam. Existem sinais que são naturais e comuns, mas existem sinais que são incomuns. Observamos que Nicodemos reconheceu que Jesus fazia algo incomum, ou seja, algo sobrenatural, e apenas o ungido de Deus poderia fazer aqueles sinais. Como que você vai identificar o ungido de Deus a partir deste critério? Uma pessoa que faz coisas incomuns, mas com facilidade. Observe as pessoas que têm habilidade incomum de pregar, porque muitos até pregam, mas tem uns que têm uma habilidade sobrenatural para pregar, para ministrar. Observe aqueles também que têm uma habilidade incomum para ensinar, aqueles que têm uma habilidade incomum para cantar, para compor, para levantar fundos, para gerir, para pastorear, para evangelizar, para curar enfermos, para ministrar o Espírito Santo. Porque o ungido de Deus, ele faz coisas incomuns com facilidade. Sendo assim, a facilidade de realizar uma tarefa difícil é um sinal da unção na vida da pessoa. Vejamos 2 Reis, capítulo 2, versículo 15 ao 16. O que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. E também levantou a capa de Elias, que dele caíra, e voltando-se, parou à margem do Jordão, e tomou a capa de Elias, que dele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um a outro lado, e Eliseu passou. Vendo-o, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Neste relato você vê a história de como Eliseu foi ungido. Observe que a unção de Eliseu não veio do céu, mas ela veio através de Elias. Eliseu só recebeu a unção porque ele valorizava a unção que estava sobre Elias. Após Eliseu receber a unção, ele pegou a capa de Elias, lançou sobre o Jordão, e o Jordão se abriu de um lado ao outro, ele passou em seco. Os 50 profetas que viram o que estava acontecendo, logo viram que aquele era um feito incomum, sobrenatural. Então eles reconheceram que sobre Eliseu estava o espírito de Elias, a mesma unção que acompanhava Elias agora estava sobre Eliseu. Reconheceram que Eliseu tinha sido ungido. Então, o segundo critério para que você possa identificar um ungido de Deus é: observe as coisas incomuns que o ungido está fazendo, porque todo ungido de Deus faz coisas incomuns e com facilidade. A terceira forma para nós identificarmos o ungido de Deus é: identifique o ungido de Deus pelas peculiaridades de sua vida. Nós leremos Mateus capítulo 17, versículo 10 ao 13. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Nós observamos a partir da palavra de Deus que alguns ungidos de Deus têm características peculiares que não são necessariamente feitos do ministério, como é o caso de João Batista, o caso de Elias e outros profetas. Veja João Batista, ele tinha uma alimentação diferenciada, ele tinha vestes diferenciadas e ele estava num lugar qual ninguém queria ficar, que era o deserto. Então ele tinha uma vida peculiar, diferente das demais pessoas.
Normalmente, o ungido de Deus tem algumas peculiaridades que fazem parte da sua vida. O próprio João Batista tinha uma peculiaridade. Ele confrontava os líderes da época com a sua pregação, diferente de outros profetas. Veja também o caso de Elias, que também confrontava os reis com a sua pregação. Elias também tinha a sua peculiaridade. Ele vivia nos montes, no deserto, solitário, afastado. Ele tinha uma vida diferenciada das demais pessoas. A peculiaridade na vida de um homem e de uma mulher pode ser um sinal que aquela pessoa é um ungido de Deus. De acordo com o texto que nós lemos de Mateus, capítulo 10, o próprio Jesus usou estes sinais para identificar a unção de Elias na vida de João Batista. A quarta forma de nós identificarmos a unção na vida de um homem é: identifique o ungido por sua profecia inspiradora. Nós leremos para isso Atos, capítulo 19, versículo 6 e 1 Coríntios 14, 3. Em Atos 19, 6, Paulo impõe as mãos sobre 12 discípulos e libera o Espírito Santo sobre eles. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram línguas e profetizavam. E em 1 Coríntios 14, 3, Paulo fala a respeito do dom de profecia, e ele diz: mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A partir dos textos que nós lemos, nós podemos concluir que profetizar é um sinal da presença de Deus, da unção do Espírito Santo na vida da pessoa. Mas observe, é a profecia verdadeira, uma profecia específica e não profecias falsas como profecias genéricas. Nós observamos no Antigo Testamento que quando as pessoas recebiam o Espírito Santo, elas profetizavam. Quando Deus retirou do Espírito de Moisés e repartiu sobre 70 homens, conforme o que está escrito em Números capítulo 11, nós lemos que aqueles homens, imediatamente ao receber o Espírito Santo, começaram a profetizar. Quando Saul, que não era profeta, entrou no acampamento dos profetas, imediatamente ele começou a profetizar. No Antigo Testamento, o Espírito Santo está ligado à profecia. Já no Novo Testamento, o Espírito Santo está ligado também à profecia, mas agora também às línguas estranhas. O texto que nós lemos de Atos, capítulo 19, Paulo impõe as mãos sobre 12 discípulos, eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas e a profetizar. Sendo assim, nós podemos observar que a profecia é um sinal da unção de Deus sobre uma pessoa. Portanto, o discurso, a pregação, o ensino, a profecia de uma pessoa são importantes para identificar a unção sobre aquela pessoa. Mas veja bem, barulho e gritaria não é garantia da unção do Espírito Santo. Nós observamos que em muitos lugares, em muitas igrejas, há muito barulho, muita gritaria, mas não há unção. Às vezes até um fervor, uma emoção, mas não há unção. A unção é diferente. Quando você entra num ambiente que tem unção, você logo percebe que ali tem unção. Quando você encontra com um homem de Deus, com uma mulher de Deus que tem unção, você logo percebe que aquela pessoa é um ungido ou uma ungida de Deus. Portanto, um sinal para que você possa identificar o ungido é que você deve identificar a profecia inspiradora que ele está liberando. Porque a profecia, ela precisa ser cumprida para ser verdadeira. Não basta profetizar de forma genérica. Toda profecia, ela é específica, ela é detalhista, ela fala a respeito de algo que vai acontecer e é o que acontece. Alinhado a este quarto ponto, que é a quarta forma de nós identificarmos o ungido de Deus, que está relacionado a uma profecia inspiradora, a quinta forma de nós identificarmos o ungido de Deus é: identifique o ungido por sua profecia preditiva. Para isso, nós leremos 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz: Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: Porventura
não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Versículos 6 ao 10. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te virem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que há de fazer. Sucedeu, pois, que, virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Neste relato nós vemos o momento da unção de Saul, das instruções que ele recebe do profeta Samuel e daquilo que aconteceu na vida dele, por ele receber o Espírito Santo, por ele receber a unção do Espírito Santo sobre a vida dele. Uma das coisas que ele começou a fazer é profetizar. Mas não é apenas profetizar de forma genérica, é profetizar de forma preditiva. O que é predizer? Predizer é profetizar o futuro. Portanto, a presença do dom profético pode ser um indicativo da unção, porque o ungido profetizará, mas não apenas profetizará, as coisas que ele profetizará acontecerão. Sendo assim, uma forma de você identificar um homem ungido ou uma mulher ungida é você observar as profecias preditivas liberadas por esta pessoa. Observe o número de coisas que a pessoa ungida profetizou e o que aconteceu. Como eu falei anteriormente, não basta profetizar, é preciso verificar aquilo que está acontecendo. Portanto, a realização da profecia é um sinal de que a pessoa é um verdadeiro profeta ou é um ungido ou ungida de Deus. Porque apenas o Espírito Santo tem a capacidade de revelar ao profeta, ao seu ungido, as coisas futuras. Satanás, ele pode falar do passado, pode falar do presente, mas ele não pode profetizar o futuro. O futuro ele apenas deduz. Por isso você precisa ficar atento a isso. Muitas pessoas neste tempo têm se colocado como profetas, mas não são. Têm se colocado como ungidos de Deus, mas não são. Os ungidos de Deus, quando eles profetizam, a coisa acontece. Portanto, a profecia preditiva, ou seja, predizer o futuro, liberar uma profecia a respeito de algo que ainda vai acontecer, é um sinal a qual te ajudará a identificar se aquela pessoa é um ungido de Deus. Nesta aula, nós falamos de como identificar pessoas ungidas. Falamos que a unção está ligada à pessoa ungida e de que quando Deus quer liberar algo sobre a nossa vida, Ele usa um dos seus ungidos, um dos seus profetas para liberar. A primeira forma de nós identificarmos o ungido é ver os critérios que Jesus estabeleceu. A segunda forma é ver os sinais incomuns ou sobrenaturais que a pessoa ungida está fazendo. A terceira forma é ver características peculiares, específicas que a pessoa ungida tem. A quarta forma é ver as profecias inspiradoras que aquela pessoa ungida libera. E a quinta é ver as profecias preditivas que aquela pessoa ungida libera e o que está acontecendo de tudo que ela está profetizando. Portanto, é importante que você saiba identificar pessoas ungidas para não ser enganado. Nós estamos num tempo de engano, um tempo em que tem se levantado muitos falsos profetas, falsos pastores e tem enganado a muitos. É fundamental que você entenda alguns critérios que identificam pessoas que realmente são ungidas por Deus. Estes não são os únicos critérios, mas são alguns que nós destacamos a partir da palavra de Deus. Você verá outros critérios, mas se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus, quando você deparar com um homem ungido ou uma mulher ungida, logo você perceberá a diferença, porque todo homem ou mulher ungida carrega a unção do Espírito Santo sobre si, e o que ela faz demonstra essa unção, assim como Jesus, ele era ungido e fazia obras sobrenaturais,
tinha uma vida diferenciada. Todos que chegavam até Jesus reconheciam, como Nicodemos, ninguém pode fazer essas coisas se não for ungido por Deus. Todo ungido você reconhecerá pela unção que ele carrega. Amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.